é o Canaleiros. Mas antes, eu quero começar falando um pouquinho de pandemia, né? E de vacina, de máscara, porque nós tivemos essa notícia aqui que deu o que falar do CDC aqui nos Estados Unidos, né? Liderado pelo mandeta americano, que é o Dr. Fauci. Então, os Estados Unidos flexibilizaram o uso de máscara ao ar livre, para quem já recebeu 2 doses de vacina, para quem está com membros da mesma família, não está totalmente aglomerando, e blá, blá, blá. Meus caros, deu muito o que falar esse troço, tá? Mas só para a mídia mesmo, sei lá para quem. Porque, guess what? Eu, por exemplo, já não ligo para isso e já sigo essas recomendações há muito tempo. Eu e todo mundo. Só para vocês terem ideia, no Texas, há mais de 1 mês e meio, o Estado já tirou a obrigatoriedade de máscara geral. Geral. Então, o CDC está aquilo que no mercado financeiro a gente chama de behind the curve. Né? Ele está lagging, ele está com efeito retardatário, ele está vindo chancelar aquilo que todo mundo já está fazendo. E por que isso? Né? Essa é uma boa pergunta. Uma das hipóteses que a gente pode tentar responder com muita benevolência em relação à entidade é que eles pecam pelo excesso de cautela. Né? É a função deles, então eles têm que tomar todos os devidos cuidados e ser mais conservadores nas decisões. Uma outra visão alternativa é aquela que o Ben Shapiro apresentou, por exemplo, hoje no podcast dele. Burocrata gosta de controlar nossas vidas. É assim que ele se sente importante. A função da burocracia é criar, né, um monte de normas. O burocrata, via de regra, é aquele que segue, né, de forma até muito obsessiva, regras. Né? Então, nessa pandemia, esses burocratas foram todos empoderados. Pensa no Dr. Fauci, né? Até pouco tempo atrás ninguém sabia quem ele era. Alguns, com memória melhor, iam lembrar dele da época do HIV, que ele já era o manda-chuva lá e tem algumas suspeitas, alguns eventuais escândalos ali, né? Mas não quero falar sobre isso agora, porque não é o foco. O importante é a gente entender aqui que o burocrata ganhou um certo gosto por essa história de manda usar máscara, agora usa 2, agora não sai de casa, agora 10 pessoas no máximo, por que não 11? Não, porque 10 é científico. Né? 6 feet de isolamento. Ah, mas tem um estudo ali que mostrou que 6 ou 60 indoor não faz diferença. Não, mas esquece, é ciência. Né? Então, essa coisa de controlar nossas vidas em nome da ciência e com a suposta preocupação com o interesse coletivo, com a nossa saúde, essa coisa colocou esse pessoal todo nesses holofotes, e é daí que vem a preocupação de muitos liberais clássicos e conservadores com tal globalismo. O que é o globalismo na essência? Né? Eu estava tentando até falar sobre esse assunto com o Emílio Surita hoje no Pânico, mas o André Marinho está tão obcecado com o Bolsonaro, né, que todo o assunto ele desviava para o Bolsonaro. Mas o globalismo, em essência, é você querer usar entidades supranacionais em nome da ciência ou da preocupação com o meio ambiente, que é ciência também, né, para controlar as nossas vidas, ignorando a soberania nacional, as democracias, as constituições dos países, a vontade dos povos. Né? Aquela autodeterminação dos povos, como eles dizem. Né? Então, a pandemia ela é um prato cheio para globalistas. Por quê? Porque é uma crise global que, em nome da ciência, você controla cada detalhe. Né? O bar pode abrir de 6 às 8, de 8 às 2 não. Mas por que o vírus opera de madrugada diferente? Não faça perguntas incômodas. É a ciência. E cala a boca e obedece. Então, a visão dos liberais genuínos, né? Não esses pseudo-liberais que temos no Brasil, que batem palma como focas para a própria OMS, para tudo que vem em nome da ciência, com um viés autoritário, para governadores tucanos que decidem o que é essencial ou não. Isso não é liberal, nem aqui nem na China. Né? Mas os liberais clássicos, genuínos, como um Ben Shapiro, do Daily Wire, eles ficam preocupados com esse troço. Que eles falam assim, essa turma ganhou gosto do controle social. Então, o CDC está lagging. E, além de tudo, o CDC está, e sim, eu vou dizer isso com todo cuidado, tem que ter muito jeito aqui, porque as redes sociais são instrumentos da patota globalista, isso não há mais dúvidas hoje. O CDC está agindo de forma, talvez, anticientífica,
Por que eu digo isso, gente? Por alguns motivos. Alguns motivos. E o Ben Shapiro mesmo dedicou uma boa parte do podcast dele hoje a isso. E do Twitter também. Ele escreveu algumas mensagens que eu vou mostrar aqui em inglês, mas eu dou uma rápida traduzida livre aqui, né? Mas, primeiro ponto. Mais uma vez, hoje teve manchetes, trabalho, estudo, no Estadão, que é um jornal insuspeito, porque é o jornal da tal ciência, do globalismo, que demoniza Bolsonaro, que chama de negacionistas, aqueles que discordam dessa patota, né? Então é um jornal insuspeito. Assim como já foi publicado na BBC, no Globo, G1 e em vários outros veículos. A notícia óbvia, intuitiva, eu diria, de que exercícios regulares, de preferência ao ar livre, podem ajudar a proteger contra a forma grave da Covid. Pessoas que levavam uma vida sedentária tiveram maior probabilidade de ser hospitalizado ou morrer. No shit! Então quer dizer que a obesidade, o sedentarismo são prejudiciais ao Covid, né? Exercício regular como natação, caminhada, bicicleta podem reduzir substancialmente as possibilidades de uma pessoa adoecer com gravidade quando infectada. Olha, aplausos para a obviedade ululante, né? Então quer dizer que se nós estivermos com a nossa imunidade mais sólida, se nós estivermos pegando sol, praticando exercício, tomando vitamina D, ao ar livre, que normalmente não é o lugar onde o vírus mais gosta, né? Vírus gosta de aglomeração fechada, pouca circulação de ar, muito contato físico, né? Via de regra. Então, quer dizer que se a gente estiver na academia, ao ar livre, nós estamos reduzindo as chances de internação. Uau! E como é que isso se une ao fique em casa, ou então ao fique em casa e só saia com sintomas graves, como o Luiz Henrique Mandetta, por exemplo, pregou? Como é que dá para juntar isso? Como é que dá para juntar isso com a ideia de academia não ser essencial? E olha, eu quando postei isso, veio um bando de gente falar assim: eu estou malhando em casa, tinha de ser preguiçoso. Até porque, claro, nas comunidades mais pobres, todo mundo tem uma ergométrica e uma bicicleta e um remador em casa, então eles podem até optar. Olha, gente, saiam de casa, pratiquem exercício físico. E como é que isso pode se unir à ideia de governadores e prefeitos autoritários que proíbem frequentar praça pública? Praia! Praia! Nós vimos cenas de pessoas sendo arrastadas, o policial intimidando e tirando o sujeito da praia, do mar. Do mar. O metrô, tudo bem. O ônibus lotado, beleza. Mas se você estiver no mar, pegando onda, por exemplo, esse é o problema. Mas não tem nada a ver com controle social. É tudo em nome da ciência e da preocupação com as nossas vidas. Né, amiguinho? Nós vamos acreditar. Senão o YouTube me pune. Então nós estamos acreditando. Assim como acreditamos que o Renan vai ser imparcial e só quer a verdade e está buscando descobrir os malfeitos e supostas omissões na pandemia. Né, amiguinho? Porque nós acreditamos em tudo isso. Quem acredita nisso? Eu te dou vários exemplos de pessoas acima de qualquer suspeita. A fada do dente, o Saci Pererê, o duende do jardim. Todos eles me garantem que é assim. Então vamos parar de onda, né? Esse é um dos motivos. Mas tem mais. Tem mais. Lockdown não tem esse embasamento científico todo. Não há essa prova. E o ônus da prova deveria estar em cima de quem manda prender e ficar em casa, e não abrir bar, e não abrir restaurante, e não ter sustento. Né? Só que não pouparam vidas. Essas medidas drásticas, autoritárias, arbitrárias, inconstitucionais. Quem diz não sou eu, é desembargador. Mas mesmo assim, se você for ler a Constituição, que é um hábito saudável, que inclusive falta muito aos ministros do Supremo, você vai ver que situações dessa natureza só em estado de sítio, que só pode ser decretado pelo presidente com a anuência do Congresso. E não é isso que temos. Então, o lockdown fracassou. Quem diz isso? É você, Rodrigo? Também, eu e muitos. Mas agora, por exemplo,
Pesquisador de Harvard, não gostam tanto de encher a boca para falar, né? O complexo de vira-latas não enche a boca para falar dos outros países fizeram. O pesquisador de Harvard concluiu que os defensores do lockdown não conseguem escapar da culpa de terem cometido o maior fiasco da história quando o assunto é saúde. Gente, não resolve. Não resolve. É ideologia, controle, interesses políticos, mas não é ciência. Não é ciência. Decretar lockdown e falar que o restaurante não pode abrir de 8 às 5, ou sei lá o quê. E aí criar fases coloridas e ir relaxando e atribuir a queda nas intubações e nas mortes a essas medidas. Isso não é ciência. Isso não é ciência. Isso é digno de quem olha o galo cantando e o sol nascendo e fala, o sol nasceu porque o galo cantou. Chama-se correlação espúria. Não é porque se seguiu que foi causado por isso. Tem uma expressão toda bonitona em latim para isso. Então, há um ciclo natural. As curvas são parecidas. Eu já falei isso antes. A curva da Suécia e a curva do Reino Unido é muito parecida. Parece a mesma curva. E as medidas foram bem diferentes. São Paulo decretou a fase roxa, lilás, doriana. E o outro não, e caíram mais ou menos parecido. Como é que você vai atribuir isso ao lockdown de São Paulo? Como o governador, de forma leviana e anticientífica, está fazendo. Não há ciência nisso. Não há.